Salve, salve galera do Esporte História. Vamos para uma curtinha e até antiga, né? Um caso antigo, mas que a repercussão dura até hoje e que meio que eu não comentei porque eu não estava fazendo vídeos na época, né? Mas que eu acho salutar comentar. Marco Van Basten e a saudação nazista, né? Só para quem entendeu, quem não sabe, entender o contexto que aconteceu. Foi 25 de novembro do ano passado, Marco Van Basten, que foi até já treinador da seleção holandesa, depois eu falo do currículo dele de jogador, e era um puta de um jogador, eu vou logo adiantando. O Marco Van Basten, ele é comentarista, atualmente ele é comentarista da Fox Sports, lá da Holanda. E num jogo entre Ajax e Heerenveen, né, eu acho que o narrador, alguém lá que estava fazendo a transmissão do jogo, tentou fazer alguma pronúncia de algum nome alemão, de algum jogador alemão, e acabou se enrolando um pouco. E o Van Basten usou a expressão, tipo assim, meio até para brincar, tipo, vamos em frente, né? Viva a vitória. Ele usou Sieg Heil. O que quer dizer essa Sieg Heil? O que quer dizer essa expressão? Essa expressão era muito utilizada pelos nazistas, inclusive até hoje ela é proibida de ser utilizada na Alemanha, porque era uma expressão que quer dizer em português mais ou menos como viva a vitória, que era aquela coisa de nazista mesmo, né? Aquela saudação nazista que dizia, né, que o nazismo era imbatível e que chegaria à vitória final derrotando a todos, né? Então era muito comum, né, os líderes nazistas, não só o Hitler, mas Goebbels, Göring e outros, o Rudolf Hess, né, gritarem, né, para multidões, né, Sieg Heil, para dizer que a Alemanha era invencível, né? E isso é uma apologia, isso é considerado na Alemanha como apologia ao nazismo. E aí o Marco Van Basten foi e soltou essa daí. Marco Van Basten, no caso, lógico que virou, a Europa não é Brasil, né? Qualquer piada que a gente leva como piada, as pessoas fazem piada sobre todas as minorias, negros, homossexuais, pobres, etc e tal, e fica por isso mesmo, né? Mas na Europa eles meio que são rápidos nesse tipo de atitude, né? E aí o Van Basten foi punido pela emissora, levou uma semana de suspensão pela emissora holandesa, e além de ser punido, no caso ele teve todo o salário do mês dele doado, né? Obrigatoriamente ele ficou sem salário, trabalhou de graça naquele mês, e o salário dele, que provavelmente ia sair ali no fim do mês, foi todo doado para uma instituição que cuida da memória da Segunda Guerra lá na Holanda, né? Que inclusive serve para isso, para que pessoas aprendam mais o que foi o nazismo, o que foi a Segunda Guerra Mundial, as destruições que ela causou, inclusive até o próprio povo holandês que foi invadido pelos nazistas. E o salário do Van Basten todinho da Fox, no caso do mês, naquele mês, foi doado para essa instituição como forma de desculpa, né, de pedir desculpas. O próprio Van Basten se desculpou também, né, dizendo que não era essa a intenção, que ele quis fazer apenas uma brincadeira e que ele não tinha intenção de ser, como é que eu posso dizer, de fazer apologia ao nazismo. Não era essa a intenção dele. Pois bem, né, assim, só um pouco de quem não conheceu o Marco Van Basten. Marco Van Basten era um baita de um centroavante. Ele primeiro em clubes, né, no Milan, ele foi espetacular. Ele, assim, ele era um Cristiano Ronaldo com mais técnica. Lógico que o Cristiano Ronaldo tem muito mais força física, arranque e capacidade de fazer gols, até pela longevidade de carreira que o Cristiano Ronaldo teve, coisa que o Marco Van Basten terminou muito cedo, por lesões no joelho. Em 93 ele já não jogava mais bola. Há 28 anos, acho que menos de 28 anos, o Van Basten já não conseguia mais jogar bola, porque ele, devido às sucessivas lesões, o Van Basten era bem mais franzino, mas era um grandíssimo atacante. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. E no Milan tinha lá o trio naquela época, os times italianos só podiam ter 3 estrangeiros, né? O trio do Milan era o trio holandês, com o Rijkaard, com o Gullit, que era outro espetacular jogador que pouca gente lembra. Tinha uns cabelinhos assim meio Valderrama, mais negros, hoje estão carecas, e o Van Basten, né? E o Van Basten era o Milan do Van Basten era o único time que fazia frente
ao Napoli do Maradona naquela época. Ganhou, inclusive, 2 campeonatos sobre o Maradona, de 88 e de 91. Né? Maradona também ganhou 2 em cima dele, mas, de qualquer forma, era o único time que batia de frente ali com aquele time do Maradona, e era até melhor, porque foi campeão de Champions League 2 vezes, que foi campeão de mundial de clubes 2 vezes, coisas que o Napoli não conseguiu, né? O Napoli conseguiu que hoje é a Liga Europa, mas nunca chegou, né, a, a conquistar uma Liga dos Campeões, por exemplo, né, que era aquele time do Careca, do Maradona, e que depois veio o Alemão, outros jogadores, mas que era um bom time, mas que o Milan daquela época era bem melhor. E graças a esse trio de holandês, né? O time do Milan era bom, mas o trio de holandês era quem fazia a grande diferença ali naquele Milan do final dos anos 80 início dos anos 90. E o grande expoente, o grande craque daquele Milan é o Van Basten, né? O Van Basten, eu acho até engraçado, o Romário mesmo uma vez da entrevista, aquela no Esporte Espetacular, que tinha aquela seleção de todos os tempos contra o Brasil de todos os tempos, e na seleção dele de todos os tempos ele tira o Cristiano Ronaldo e diz, olha, para mim o Van Basten jogou mais que ele. Lógico, eu acho que o Cristiano Ronaldo jogou mais que o Van Basten, mas isso não tira o fato que o Van Basten foi um atacante espetacular, fez o gol, foi o goleador e fez o gol do título da Holanda da Eurocopa de 1988 naquele sem pulo contra a União Soviética, né? Sem pulo praticamente da linha de fundo do campo para dentro do gol do goleiro soviético. Então, assim, o Van Basten tem história, né, que é o único grande título, que é o único título da seleção holandesa e do Rinus Michels, considerado o maior técnico da história do futebol em seleções nacionais, no caso. Então, o Van Basten, ele foi um baita de um atacante. Para quem não conheceu, era um baita de atacante. Mas cometeu um erro. E aí eu comento porque eu sendo judeu, né, eu tenho que comentar, né, eu tenho que comentar um pouco sobre essa situação. Então, assim, o Van Basten pediu desculpa, isso aí tem que ser enaltecido, disse que não era essa a intenção, aceitou as punições que a Fox deu a ele. Lá na Europa, os caras não aceitam mesmo esse tipo de brincadeira, não é como aqui que ainda vai se discutir se pode ou se não pode, se pode fazer piada com negro ou se não pode, com minorias ou não pode, a liberdade de expressão, a liberdade de... Aqui no Brasil ainda tem uma enrolada muito grande até que alguém chega a um consenso sobre estar certo ou se está errado fazer esse tipo de coisa, esse tipo de piadas. Na Holanda, e não é nem uma piada forte, né? Na Holanda e na Europa em geral, na União Europeia, a multa vem na hora nesses casos. Até porque a Europa sabe o que foi e o que passou durante a Segunda Guerra Mundial. Então, assim, como judeu, assim, eu tenho, dando minha opinião como parte dessa minoria, assim, eu não posso julgar o Van Basten que ele errou nesse ponto? Posso, mas eu posso considerar ele um nazista ou um seguidor do nazismo, como outros jogadores já fizeram besteira lá, já esticando a mão, etc e tal, fazendo aquela saudação nazista lá do Heil Hitler. Eu não posso fazer isso. Eu não posso fazer isso. Nem é pelo fato de achar ele um baita de jogador, porque dentro daquele Milan eu até preferi o Gullit, embora o Van Basten era o definidor, era o cara que botava a bola para a rede, né? O cara que tinha muita técnica mesmo. Mas assim, eu não posso fazer isso porque eu não posso, né? Eu vou dizer porque eu não posso. Porque, gente, a gente está acostumado a falar coisas sem pensar. Todos nós, seres humanos, falamos besteira sem pensar. Falamos. Quem nunca usou uma expressão que depois, tempos depois, você olhou e disse, putz, que merda aquilo que eu falei. Ou que besteira eu falei naquela situação. Ou que preconceituoso eu fui naquele momento. Tem pessoas que nem se arrependem disso, né? O que é pior ainda. Então, assim, eu não posso caracterizá-lo por uma frase só como um nazista, ou como alguém que faz apologia ao nazismo, ou como um criminoso nazista, né? Como algumas pessoas alegam, né? Porque isso cai muito no fato de não conhecer. Ninguém conhece, ninguém o conhece pessoalmente para simplesmente por uma frase o julgar como tal. A gente pode julgar que essa atitude em si foi uma atitude errada e ele recebeu as punições que merecia por isso. Mas ninguém acabou com a carreira dele, ele voltou a comentar,
ninguém prendeu ele, ninguém espancou ele em praça pública, ninguém escrachou ele para a sociedade, porque isso também é algo bem legal de se ressaltar na cultura europeia. Aqui o cara tá escrachado, acabou a carreira dele, o cara fez uma piada, falou uma besteira, acabou a carreira dele. Então, assim, tipo, não dá, porque muitas vezes, gente, aí é a hipocrisia do ser humano. Muitas vezes a gente faz piadas até piores. E eu não estou falando só de nazismo, não só de minorias, e apologia ao nazismo é crime também no Brasil, mas a gente faz piadas piores, mas a gente não tem uma projeção de um cara que está na TV ou de um jogador do nível do Van Basten, então fica por isso mesmo, né? Ninguém liga, ninguém importa. E nem por isso eu estou defendendo o Van Basten. Ele foi punido, gente, muito bem punido. Eu acho que foi muito correta a atitude da Fox da Holanda. Mas eu não posso caracterizá-lo como um nazista porque ele usou essa frase. Ele teve uma atitude nazista, ele errou, mas eu não posso acabar com a carreira do cara, eu não posso esculhambar, né? Que até parece que eu teria esse poder, mas ninguém pode, né? No caso, acabar com a carreira do cara, ou esculhambar o cara, ou rotulá-lo como nazista, só por uma frase, gente. Então, assim, e ainda mais uma frase que em seguida ele pediu desculpas, né? Se ele mantiver essa frase, aí a gente podia ainda dizer, realmente esse cara é uma decepção, né? Para mim era um grande ídolo meu do futebol e virou uma decepção. Mas ele se desculpou, quer mais que ele faça o quê? Que ele se enforque, né? Por uma frase dita. Tem gente que diz coisas às vezes muito piores. Então eu, como judeu, perdoo sim, né? Eu acho que não que só os judeus tenham que perdoá-lo, né? Mas assim como os judeus sofreram muito, né, durante a Segunda Guerra, não só eles, né? Negros, ciganos, homossexuais, várias testemunhas de Jeová, mas como os judeus sofreram muito, eu me vejo no direito de poder opinar e de perdoá-lo, porque besteiras todos nós falamos, né? Lógico que, de acordo com o tamanho de cada um, a projeção da besteira dita ganha contornos mundiais ou contornos que ninguém se importa. Então, assim, apesar do erro do Van Basten, isso não diminui o que ele foi enquanto jogador e não diminui, embora eu nunca tenha pesquisado sobre a vida pessoal dele, né? O que ele foi, o que ele é como ser humano, né? Porque errar, as pessoas, eu acho engraçado isso, as mesmas pessoas que apontam o dedo para alguém que erra nesse sentido e que pede desculpas, né? Muitas vezes são aquelas que já cometeram isso no passado, só que como não tinha projeção do Van Basten ou de outras pessoas famosas, elas passaram em branco, né? Não foram punidas, não sofreram nenhum tipo de sanção. Então, a partir do momento que ele pediu desculpas, eu espero que isso não se repita mais, né? Que se aí se repetir, aí realmente tem alguma coisa de estranho. E que ele não seja julgado, né, pela sociedade como um nazista por uma frase infeliz que ele colocou, né? Que ele colocou. Eu espero mesmo que não ocorra mais, é simplesmente isso. Errar, todos nós erramos, né? Mas insistir no erro é que se torna burrice. Então, assim, eu espero que o Van Basten tenha aprendido com a lição. E, novamente, a punição que a empresa deu a ele foi muito correta. Não demitiram o cara por causa de uma frase, que eu acho absurdo. Se acabar com a carreira aqui no Brasil, é muito comum acabar com a carreira de uma pessoa por uma frase. Também não é assim, né? Eu acho que isso é um exagero. Ainda mais quando a pessoa pede desculpas, quando a pessoa reconhece seu erro. Mas aí não acabaram com a carreira do cara, não escracharam o cara, simplesmente deram uma punição a ele, porque ele cometeu um erro, como qualquer profissional pode cometer um erro e ser punido, dentro da lei, logicamente, e deram a ele uma suspensão e deram o salário dele toda uma instituição que fala sobre a Segunda Guerra Mundial na Holanda, que para mim está de ótimo tamanho. Não sei para outras pessoas, né? Tem pessoas que são muito mais vingativas, que são muito mais preto no branco, que qualquer tipo de frase de conotação dúbia já é considerada racista, antissemita, seja lá o que for. E às vezes a pessoa nem teve tempo de se explicar, né? Mas esse não é o meu caso. Mas no caso específico do Van Basten, é dele que eu estou falando, ele se desculpou, ele explicou o que ele tentou fazer e ele foi punido. Não é que ele saiu em branco, ele saiu ileso. O que não aconteceu foi o linchamento público, ou simplesmente o encerramento da carreira dele como comentarista ou como ser humano, né? De ser um nazista, se assim eu posso dizer. De ser comparado a um nazista. Coisa que não tem fundamentos, nem ninguém tem base o suficiente para afirmar só porque ele usou a frase Sieg Heil, no caso. Só por causa disso você não tem, ninguém tem
base para o considerá-lo um nazista. Se alguém um dia vier a provar, né, que ele frequenta reuniões nazistas ou que ele costuma fazer esse tipo de apologias ao nazismo, aí eu mudo de ideia. Mas até agora ele pediu desculpas e desculpas aceitas, ok, gente? Então é isso. Então essa polêmica não foi citada, né? Falei um pouquinho da carreira do Van Basten, baita jogador, uma coisa nada tem a ver com a outra, mas que é uma polêmica que eu acho que os europeus sabem resolver melhor do que aqui no Brasil. No Brasil, ou é de mais ou é de menos, né? E os europeus eles sabem dar uma punição, mas nem por isso acabar com a carreira ou com a história de uma pessoa por causa de uma palavra mal colocada. Então é isso. Então, não falo em nome dos judeus, de todos os judeus do mundo, mas eu falo no meu nome, né? Enquanto judeu, Van Basten, você está perdoado. Espero que não volte a fazer isso de novo. Ok, garotão? Você era um baita de um atacante e não suje sua imagem nem sua carreira com esse tipo de frase. Ok? Gostou do vídeo? Dá uma curtida. Não gostou? Dá uma descurtida. Comenta alguma coisa aí, divulga o canal, gente. Um abraço e valeu!